hoje a gente conversa um pouco com a Isa e com a Noelle. Né? A gente ia bater um papo hoje, na verdade, com o Felipe Serpa, foi o que eu falei com vocês na semana passada, no mês passado, mas a gente inverteu a pauta, tá? E aí eu preferi fazer esse trabalho com a Noelle e com a Isa primeiro, porque a gente já está no mês de novembro, não é? Já está chegando no finalzinho do ano, e eu queria que, na medida do possível, a gente começasse a conversar com os mestres da tradição, mesmo sem gravar ainda, mas assim, a gente ia aprendendo como se estabelece esse primeiro contato, como a gente vai chegando perto e tudo mais. E aí, por isso, eu fiz o convite para as meninas virem aqui. Eu vou falar das duas daqui a pouquinho, mas antes de seguir na pauta, eu queria que o mais novo membro do Cacimba de História se apresentasse, né? O Cacimba de Histórias é um projeto de pesquisa e extensão, né? Ele também está dentro do Observatório de Contação de Histórias como uma ação do Observatório. E como extensão, a gente teve direito a um bolsista. E esse bolsista está chegando aqui, né? Está na fase de tramitação de contrato dele, mas a gente já considera ele todo inteiro aqui. E aí esse bolsista vai se apresentar para vocês agora, é o membro mais novo, é o Caçulinha. Não é o Caçulinha na idade, não é Felipe, porque eu acho que o Afonso Júnior ganha de você. Mas é o Caçulinha, que é o IC de ensino médio. Mas é o Caçulinha, assim, de ter chegado depois de todos os outros. Então, eu queria que o Felipe se apresentasse e falasse um pouco sobre o plano de trabalho dele, né? Qual o papel dele aqui no Cacimba de Histórias. Vai lá, Lipe. Oi, Pro, boa tarde. Tá me escutando bem? Sim, tem um barulhinho de fundo aí, mas dá pra gente ouvir. Deixa eu desligar o ventilador, então, peraí. Pronto, escuta melhor agora? Sim, pronto. Era o ventilador, era. Pronto. Era o ventilador. Quando eu parar de falar, eu ligo. Então, eu tô vendo aqui que tem muita gente que eu conheço, outros que eu conheço de vista. Eu sou Felipe Lisonjeado, sou estudante de letras da UFES. Fui convidado pela Pro Luciene, pela Pro Maria, para poder integrar aqui o Cacimba de Histórias. Estou muito feliz. O meu trabalho vai ser sobre o registro das memórias através das mídias sociais, através de alguns eventos virtuais que queremos realizar, alguns documentários, alguns registros diretamente ligados para as mídias. Ainda mais com o período que a gente está passando, onde a gente percebeu que houve uma grande procura, uma grande demanda para o tecnológico, então a gente vai usar isso muito ao nosso favor. É um trabalho que eu estou chegando e que eu estou vendo que já tem muita gente construindo, fazendo uma ótima construção, e eu estou chegando para agregar. E o título do nosso trabalho, até o momento, é Nas Teias da Tradição e do Contemporâneo, um registro da memória da atividade do Cacimba de História através das mídias sociais. Então vai vir muita coisa boa aí para o YouTube, para o Instagram, para muitas coisas que a gente já está mexendo aqui na nossa cabecinha, para a gente colocar em prática. E também ensinar, porque a gente está preparando também alguns cursos para todo o observatório também chegar junto com a gente, tanto no engajamento, né, das nossas mídias sociais, como também da importância da gente poder usar esses outros espaços também. Então, estou muito. Lipe, sua Ficou internet mudo. travou no finalzinho, no finalzinho. Travou, Felipe. Não sei se você caiu, mas travou pra gente. No finalzinho. Ouviu, Tá. Lipe? Você travou pra a gente no finalzinho. Se você puder repetir seu finalzinho. Tá sem A gente não microfone. te ouve, o microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Não te ouve. Acho que ele não está ouvindo a gente. Travou a imagem dele também. A internet de Lipe hoje não tá ajudando. Hoje em feira está um tempo mais vento, porque está nublado e a internet está muito ruim hoje aqui. Lipe voltou. Vai, Lipe, o finalzinho travou. Só fecha aí para nós. Libera seu microfone e fecha, que a gente não ouviu o final. Ah, tá ruim, ele não consegue escutar a gente. Então, eu vou falar do trabalho de Felipe, tá? Assim, fechar o que ele estava dizendo para vocês. Felipe vai trabalhar com as redes sociais da gente. Então, o Cacimba de Histórias ainda não tem as redes, né? Não tem um YouTube, por exemplo, onde a gente possa fazer a memória dos vídeos para depois
ser visibilizado no site, porque o site não necessariamente vai sustentar os vídeos, né? A gente vai ter um repositório que é o YouTube e a gente joga os links para lá. E dá notícia mesmo. Acho que o grande trabalho de Felipe é esse trabalho do jornalismo, pelas mídias sociais, é dar notícia do que o Cacimba está fazendo, ou do que o Cacimba vai fazer. Então, é o nosso arauto, é quem vai anunciar. O projeto do site que está com o Di é um projeto de guardar a memória da pesquisa, tá? De ancorar a memória da pesquisa de maneira sistematizada num lugar só. O trabalho de Felipe é justamente o contrário, é espalhar. Enquanto o trabalho de está concentrado no ciberespaço, que é o site, o trabalho de Felipe está diluído em vários espaços virtuais que dizem respeito, né, a essas redes. Então, Instagram, a gente vai usar o do Observatório, mas ele vai administrar com mais força essa rede. Facebook a gente não tem ainda, então a gente vai abrir o do Cacimba, ou vai abrir vinculado do Observatório, estamos estudando isso ainda. E o YouTube do Cacimba mesmo, a gente também vai abrir, e ele vai fazer algumas ações vinculadas ao YouTube via StreamYard. Então, a ideia de Felipe é produzir algumas lives, convidar vocês que são pesquisadores para falarem do que estão fazendo, de como é que está essa itinerância. A gente vai dar notícia da pesquisa nas redes sociais, e quem vai cuidar das redes sociais da pesquisa é o Felipe, tá bom? Então, agora que todo mundo já sabe o que Felipe faz, ele se deu uma saidinha para voltar de novo, para ver se a internet volta melhor. A gente vai seguir... Foi a internet, Pro. Oi, meu amor, né? Mas eu já tratei de dizer direitinho do que é que trata o seu plano de Sim, trabalho. escutei. Viu? E a orientadora do Felipe é a professora Maria Cláudia, que estava aí comigo agora na tela, né? Tentando fazer a internet de Felipe funcionar direito. Não é a orientadora dele que vai dar seguimento a esse Lipe, trabalho. talvez. Aí. Essa orientação que Lipe é das redes, eu não sou das redes, mas enfim. Mas como disse o Silvio Almeida, né, na jornada da UF, das redes sociais, coloca também, a gente tem que filtrar, saber como é que a gente trabalha, e Felipe tem esse filtro, porque as redes também traz o pior que existe no ser humano, né? Tá nas redes, a gente desperta, né? Aciona um botão, liga um botão daquilo que é o pior, né, para o ser humano. Mas, enfim, Lipe tem esse cuidado, esse filtro, venho acompanhando já como é o trabalho de Lipe, então tem essa experiência, né? Um menino que tem um cuidado, tem esse olhar afetivo e aciona um botão que não é o pior, né, Lipe? É o melhor, porque ele tem muita paciência com nós, né, que é muito chegado a essas redes, comigo principalmente, e faz um trabalho com muita qualidade, com muita ética, então é dizer que é uma honra, né? Acho que eu tenho muito mais a aprender nesse processo com o Lipe do que orientar a Lipe, né? É um processo mesmo de mão dupla, né? Muito mais nesse sentido, e eu fico muito feliz por você estar hoje compondo, né, toda essa grande parceria, esse grande espaço aqui, essa cibercultura, né? Ciberespaço, né, Lu? Que é o Cacimba. Isso. Bom, você... Bem-vindo também. Obrigado. Cheiro! Vou seguir e vou apresentar nossas convidadas de hoje e já vou pedir licença para elas vão perceber que eu falo sempre olhando assim para o lado, porque eu estou com o meu computador grande aberto na minha frente, que é um computador que não funciona o meu microfone e minha webcam. Então eu falo com vocês olhando no olho pelo celular, que está aqui à minha esquerda, mas vira e mexe eu preciso ver vocês grande na tela falando. Então aí, quando eu não estou na cena, eu tiro o rosto daqui da direção de vocês e viro para o lado, porque eu fico assistindo vocês aqui no meu computador. E às vezes, para ler também o que eu tenho que ler, eu olho aqui do lado. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês hoje as nossas duas convidadas, tá? A Noelle Castro, que é uma menina, gente, linda, que eu conheci agora, num trabalho que eu prestei para o Instituto Natura, e que me ensinou demais. Então, a Noelle é diretora de fotografia e cinegrafista desde 2007. É formada em fotografia e comunicação digital pela Unip. Já realizou trabalho audiovisual para... Noelle, vê se eu vou acertar falar esses nomes em inglês certinho, viu? World Animal Protect. É uma ONG, né, do bem-estar do animal.
na Amazônia, tendo como produto final vídeos e fotografias que foram utilizadas na luta pela preservação do boto rosa. Olha que trabalho lindo. Também realizou trabalhos educativos em comunidades do Rio de Janeiro, como o Cantagalo e o Pavãozinho. Ela também atuou em projetos corporativos, como o Instituto Natura, Samsung, Honda, Toyota, Embrapa, e é especializada também em documentários, retratos, fotojornalismo, produções fotográficas, estilo, é estilo que fala? Estilo. Estilo, depois eu explico essas coisas todas. Direção remota, que foi o que ela fez comigo, fotografia de animais e produção de vídeos institucionais, promocionais com diversas técnicas, incluindo stop motion. E a nossa outra convidada é a Isa Moura, que também é outra menina. É tudo gente que já fez um bocado de coisa na vida, que vocês ficam perguntando como é que essa menina, com a carinha de menina, já andaram tanta estrada. A Isa, que é a Isabela Moura, é colorista. Olha que profissão linda, que ofício lindo. Editora e coordenadora de pós-produção. A Isa se formou em Mediologia pela Unicamp em 2015 e desde então trabalha na pós-produção audiovisual. Nos últimos 3 anos, vem se especializando como colorista de vídeos e, desde o início da quarentena, ela vem coordenando a pós-produção da Biscos, que foi a empresa que fez, né, os vídeos do Instituto Natura, que eu participei agora, que é uma empresa lá de Campinas. Então, são essas 2 moças que vão prosear com a gente agora de tarde. Vocês sabem que nós temos um desafio imenso. Cacimba de Histórias precisa chegar aos mestres da tradição. A gente não pode atrasar o cronograma do nosso trabalho, ele precisa acontecer e a gente também não pode colocar em risco a vida dos mestres da tradição. Seria fácil para a gente, né, Claudinha, colocar vocês num carro oficial e mandar vocês até onde o mestre está, mas não seria ético, a gente colocaria em risco a vida desses mestres e mestras da tradição. Então a gente precisa se reinventar e descobrir uma forma outra de fazer isso. Por isso o convite, né, eu bati um papo com a Noelle lá atrás, em agosto mais ou menos. Falei, Noy, vem na minha turma, vamos bater um papo sobre isso. Foi uma experiência muito gratificante, a experiência que eu vivi com ela. Noy ficava aqui junto de mim, no meu computador, no meu notebook, e eu aqui, como eu estou perto de vocês, aqui virada para o celular, e aí eu gravava e aí mandava um pedaço para ela, ela olhava, devolvia para mim. Enfim, a gente foi fazendo de um jeito, e ela foi me dirigindo, e eu fui ficando mais confortável nesse lugar, a ponto do produto sair. Algumas coisas eu visibilizei lá no Instagram do Observatório, outras no meu Facebook pessoal, tá lá para quem quiser ver como o resultado ficou, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para as meninas, acho que Noelle começa, né? Depois a Isa fala, já que uma é da pré e da produção e a outra é da pós-produção, e fiquem à vontade. Acho que a moçada pode ir interrompendo, ou você prefere falar direto, Nó, e depois no final a gente faz uma roda de conversa? Eu acredito que se tiver algo bem específico, a gente pode interromper na hora, não tem problema. Talvez até é mais fácil para a gente se guiar. Pronto, então vamos fazer assim. Quem tiver uma dúvida muito específica, que não dá para passar adiante sempre, porque vai ficar sem referente, escreve aqui no chat, eu vou estar acompanhando, aí eu te interrompo. E se for algo que dá para perguntar no final, segura no final, a gente faz uma roda de conversa, tá bom? Perfeito. Pronto, o espaço é de vocês. Estou aqui. Tá bom. Primeiro, prazer todo mundo. Muito obrigada, Lu, né? Que mulher incrível. A gente foi tipo um presente que a vida me deu. A minha amiga, que parece que eu conheço há 1000 anos, e a gente só fez um trabalho juntos, graças à campanha nacional de alfabetização feita pelo Instituto Natura, e ela foi uma das guias dessa campanha, de 6 vídeos dessa campanha, né? E posso dizer que minhas palavras de admiração também são as da Isa, que a gente se apaixonou pela Lu. E acredito que seja um privilégio ser aluno dela, viu? Bom, o que ela me chamou para vir fazer, sim, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo também, porque isso é uma coisa nova para todo mundo, e que, infelizmente, nesse momento, eu sempre fui do pessoal, do tete a tete, então, tipo, é horrível, mas, ao mesmo tempo, a gente chega em outros lugares que talvez a gente nunca chegaria, graças à tecnologia, aos recursos,
audiovisuais que a gente tem no momento e que eu não acredito que, mesmo sem pandemia, a gente ia chegar nesse ponto em algum momento, de a gente ter que capacitar pessoas para tanto você economiza, você consegue coisas mais rápidas, sabe? Pessoas que estão em lugares que são pouco acessíveis, se eles têm alguma maneira de te enviar algum conteúdo, ou até uma prévia de um conteúdo, mesmo antes da pandemia, algumas empresas, até essa, Word Animal Protection, a gente capacitou pessoas dela para, antes de mandar uma equipe inteira de audiovisual, que gera um gasto de passagem, de mão de obra, pessoas que estão no locais conseguirem enviar algum conteúdo para a gente já ter uma noção do que aquilo precisa, do que dá para acontecer ali. E então eu não tenho a menor dúvida que o recurso audiovisual ele estaria presente com ou sem pandemia em qualquer momento, e talvez a pandemia só tenha acelerado isso para que a gente conseguisse hoje, né, fazer uma gravação com a Luciene. Eu estou em Campinas, ela está na Bahia, vocês estão aí na Bahia. A gente gravou com gente do Pará, para o mesmo projeto, com gente do Sul, de todos os lugares do Brasil. E ainda, tipo, numa pós, chegamos a um formato que parecia que as pessoas estavam juntas ali conversando, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos que ela participou, mas eu gerei um documento aqui que depois eu vou enviar para ela, e tem os links de todos os vídeos, inclusive, que vocês podem assistir. Bom, em termos pessoais, o que eu acho que é muito importante a gente entender é que as pessoas são pessoas e não são máquinas, e não são obrigadas a saberem nada do que a gente sabe. Então, uma abordagem para a gente chegar aqui, tipo, quando eu faço o primeiro contato, falo: oi, Luciene, prazer, eu sou Noelle, trabalho com direção de fotografia aqui para o Instituto Natura, do projeto que você foi convidada para participar, e tentando sempre ser muito acessível, muito paciente e muito empática, porque ninguém é obrigado a saber nada e ter recursos em casa, sei lá, a pessoa às vezes tem, a Lu ainda tem tudo, né? Mas tem gente que não tem nada, mal tem um celularzinho que tem uma câmerazinha simples e tipo, nunca precisou entender disso ou chegar nisso. Então, é muito importante que vocês tenham uma abordagem bem humanizada sobre isso, sobre essa pessoa querer aprender aquilo, se sentir à vontade com você e se preocupar para fazer aquele melhor e aquilo ser prazeroso, não ser maçante, né? Não ser tipo, putz, eu não sei fazer isso e pronto, acabou. Não, eu quero aprender isso que está divertido. Então, eu acho que o caminho é sempre a gente olhar para as pessoas como pessoas e não como máquinas, né? Então, a gente começa uma conversa, a gente fala de outras coisas, sei lá, igual na Lu, que a gente foi fazer o cenário, tinha plaquinha da Marielle, tinha não sei o quê, daí a gente já começa uma conversa, às vezes, mais íntima, e isso vai quebrando muitos gelos e a gente consegue que as pessoas unam forças, né? E não que pareça que você tá ali para julgar e não ajudar, né? Que, inclusive, em outros projetos, a gente gravou agora um de diversidade racial, que tipo, a gente conversou com muita gente que tinha muito isso, de você chegar e as pessoas, assim, elas estarem calejadas de serem atacadas, de sofrer, e que tipo, uma mulher falou para mim assim, em 6 meses eu fui destruída, em 24 horas você me trouxe a alegria, sabe? Só por ter conversado com ela de uma maneira muito mais acessível, com atenção, com paciência. Às vezes você fala, vou entrar numa chamada que em 20 minutos eu resolvo o problema, mas é bom que você reserve um tempo, porque ali pode durar 2 horas e dessas 2 horas só 10 minutos foi sobre o que precisava mesmo, mas o resto você conheceu alguém e trouxe toda essa empatia e um pouquinho de intimidade para invadir o espaço da pessoa, né? Porque queira ou não queira, a gente invade muito o espaço da pessoa, por mais que não seja fisicamente, até mais, porque, sei lá, quando eu vou a um estúdio, o estúdio ele é imparcial, ele não é de ninguém, né? Agora, quando a gente está aqui por uma chamada, vocês estão vendo a minha casa, eu estou vendo a casa de vocês,
e a gente não se conhece, e é um pouco, às vezes, constrangedor no começo, a gente precisa realmente de ser essa pessoa pensante, né? A pessoa que conecta de maneiras bem crua mesmo, assim, que é o principal. Então, em termos de primeiro contato, argumento, não sei como vocês vão fazer, tipo, com a pessoa que a Lu me explicou, vai ter uma pessoa que tenha um pouquinho mais de conhecimento lá, mas abordar essa pessoa de uma maneira que ela sinta vontade de fazer aquilo, de aprender aquilo e de contribuir com aquilo do jeito que ela pode e com os recursos que vocês vão entregar, mesmo remotamente. Mas, por uma parte mais técnica, é muito importante o quê? A gente saber o que a pessoa tem lá. Então, se ela tem o quê? Um celular. Qual é esse celular? Esse celular grava em quais formatos, né? Digamos assim, que em termos técnicos seriam os formatos de HD, Full HD, 4K. Isso, geralmente, hoje, na maioria dos aparelhos, a gente tem pelo menos Full HD, que seria o ideal, talvez, para a gente chegar no produto final de vocês. Ou, porventura, a pessoa tem uma câmera, tem alguma coisa, e isso tudo tem que ser conversado, perguntado e chegar no que seria ideal que a pessoa usasse, né, ali naquele momento. Além da câmera, uma coisa que seria muito importante e interessante seria um microfone, ou até mesmo o próprio microfone daquele equipamento, do celular ou da câmera. Por quê? Porque o áudio, isso até a Isa pode falar depois pra gente, é uma das coisas até mais importantes do que a própria imagem. Porque ninguém presta atenção numa coisa que não dá para você entender. Você precisa entender, basicamente, o que está sendo falado ali. Se a gente estivesse numa chamada agora que estivesse chiando, as pessoas já não iriam querer. Então, isso é muito importante se preocupar com o áudio. E aí, questionar o que tem, questionar um lugar que a gente vai fazer essa gravação que tenha menos interferências externas de ruído, de barulho, né? Então, e tentar chegar de acordo com os recursos, sempre pensando que não, as pessoas não são obrigadas a ter microfones, às vezes elas têm um fone de ouvido, que é igual a gente está usando aqui, para o som ficar um pouquinho mais limpo. Isso tudo é possível usar, se não quiser usar na orelha, a gente consegue até adaptar e esconder por dentro da roupa, de alguma maneira que isso seja mais limpo, né? Um áudio mais limpo. E é muito importante essa questão do som, mesmo não tendo os recursos, a gente se preocupar, pelo menos, que a gravação seja num lugar que aquele som vai sair o mais limpo possível e vai ser audível, né? Digamos assim. E uma outra coisa que seria muito importante a gente questionar para as pessoas, que também pode ser um recurso que ela tenha, ou a gente vai usar natural, que é a iluminação. Então, essa pessoa não tem nada que ajude. Então, a gente não vai nem pensar em gravar essa pessoa à noite ou num lugar escuro. A gente vai tentar ver, o horário da manhã para esse lugar entra um sol, entra uma luz que vai valorizar a imagem, que vai deixar mais bonito, que vai trazer até qualidade técnica mesmo para a própria imagem, porque a maioria dos celulares funcionam automaticamente e quando está escuro, o celular ele joga um recurso de ISO, né? E o ISO, ele tira um pouco da qualidade da imagem, porque ele granula a imagem para te trazer mais iluminação mesmo. E então é ideal que a gente tente um ambiente mais claro, com um horário mais claro, ou se a pessoa tiver um recurso, que hoje em dia às vezes as pessoas têm, porque, sei lá, fez um videozinho no YouTube, tem, e aí te tentar usar essas coisinhas que as pessoas têm, ou a natural, luz do sol, luz até mesmo da casa, o lugar que tiver melhor entrada de luz. Então, mas ao mesmo tempo sempre pensando que não de se esquecer a questão do áudio. Então, ver o equipamento, pensar um áudio mais limpo em um lugar claro. Aí a gente pode chegar no momento em que a gente fala de enquadramento, né? O que seria o melhor lugar para aquela pessoa ficar.
Então, às vezes, a gente precisa fazer uma chamada de vídeo com aquela pessoa mesmo, que seja pelo WhatsApp, que seja pelo Zoom, por alguma coisa, e falar assim, me mostra esses lugares que você tem aí. Sei lá, porventura, como a gente estava, no caso vou usar a Lu de exemplo, porque é mais palpável para vocês. A gente estava falando de alfabetização, e ela tem toda essa estante de livros atrás dela, que é totalmente adequado para a temática que a gente tinha que tratar naquele momento. Então, foi perfeito, a gente pensa no recurso de tentar sempre colocar uma informaçãozinha, um quadro, uma planta, às vezes trabalhar com um diagonal para você ter profundidade. Isso é realmente para deixar o vídeo bonito. O funcional ele vai ser de acordo com a gente tendo luz e som. Mas a gente quer que ele seja mais poético, mais agradável. Então, se a gente tem essa opção de conhecer um pouco os ambientes daquela pessoa para um lugar mais bonito, que favoreça, a gente vai falar de contação de histórias, e às vezes aquela pessoa ela tem tipo um banquinho, que é o banquinho que ela senta para contar a história, tipo, é perfeito, até ela vai se sentir muito mais confortável para dar todos os seus depoimentos sobre aquilo. Então, é muito importante a gente realmente tentar se aproximar ao máximo das pessoas para chegar em todos esses detalhes, para que o vídeo final tenha muito conteúdo, tanto visual quanto o que for dito, né? Então, quanto mais a gente te aproxima, mais a gente traz, mais a gente agrega. No caso, não acho que vocês vão precisar, mas a gente tem alguns recursos de teleprompter, de aplicativos que ajudam no que vai ser falado, ou a gente fez uma série inteira que a gente gravou via Zoom, eram chamadas de vídeo e a gente capturava a entrevista de acordo com o próprio aplicativo do Zoom, né? Não era a pessoa gravava e enviava para a gente como a Lu fez no projeto dela, que o que trazer de diferente isso. Infelizmente, a gente perdeu qualidade de imagem e de som com isso. Porém, a gente tinha o discurso muito mais honesto, né? Muito mais limpo, muito mais natural, porque a gente tinha essa direção. É de se pensar até nesse caso de vocês aí sobre esse projeto, porque é sobre depoimento, né? Sobre a vivência. Então, quando a gente consegue trazer para essa pessoa que vai estar lá gravando, para ela orientar essas entrevistas, esses depoimentos, ou quão vale a gente estar junto, e ao mesmo tempo a gente pode estar junto num ao vivo e gravando por ali, ou fazendo uma prévia, uma conversa prévia para chegar no que a gente precisa, né? A gente tem um roteiro, a gente tem o que a gente quer que essa pessoa, que a gente vai tirar dessa pessoa, claro, não botar a palavra na boca dela, mas fazer que ela fale aquilo que a gente sabe que ela tem para falar, mas do jeito que a gente precisa. Então, às vezes, a gente pode não gravar pelo Zoom, mas fazer uma chamada de Zoom antes, ou de WhatsApp, e conversar sobre isso, sabe? Tipo, então, sobre a sua contação de história, desde quando, faz uma conversa prévia, para quando ela gravar lá, se a gente quer mais recursos, mais coisas, ela vai gravar sozinha com aquela pessoa que está ajudando, ela já passou por aquilo, ela já conversou com vocês, ela já tem alguma noção do que ela precisa falar. E às vezes ela até fica mais à vontade e ainda consegue sair melhor ainda no segundo momento, né? Ou que é um dos nossos maiores desesperos, mas que era a coisa mais perfeita que a gente teria, que é no caso que a gente conseguiu com a Lu, é que a pessoa tenha 2 dispositivos, 3 dispositivos, que você consegue ao mesmo tempo acompanhar enquanto ela grava por um outro aparelho que vai trazer muito mais resolução. Isso é o cenário perfeito, mas é um dos que é menos fáceis de existir, porque infelizmente as pessoas não têm às vezes internet e celular, né? Então ter 2 é complicado, mas é uma boa opção. A gente gravou uma agora que foi sobre o Crer para Ver, fez 25 anos, a gente fez ele inteiro, a gente fazia a chamada de vídeo, fazia toda a gravação pelo Zoom,
da entrevista, do depoimento, então tinham funcionários de consultora Natura que é mais antiga do que o próprio Querer Pra Ver, que pessoas, escolas que foram beneficiadas pelo Querer Pra Ver, e toda a gente fez toda a conversa pelo Zoom e gravada, mas assim que a gente encerrava, a pessoa fazia novamente sozinha com o aparelho celular, para no final a gente ter o recurso e o discurso perfeito, né? E isso a Isa pode falar para a gente se funcionou em termos de qualidade de imagem, diferente de um outro que a gente fez inteiro só pelo Zoom, que sim, ficou lindo, os depoimentos ficaram lindos, mas infelizmente a qualidade do som, porque às vezes o aparelho que a pessoa estava usando não era tão bom. São muitos detalhes que a gente tem que pensar realmente para a gente chegar em alguma coisa que seja de fato de qualidade. Mas sempre lembrando que, na minha opinião, o principal é a gente entender as limitações das pessoas que estão ali, tanto essa pessoa que é o contador de história, quanto a pessoa que vai filmar essa pessoa ali. Muitas vezes a pessoa vai ver dificuldade onde não existe porque está com vergonha, porque está limitada, e isso é a coisa mais normal, e a gente tem que realmente trazer isso muito acessível. A gente pode enviar, dar um Google e ver imagens de composição semelhante. Vai no Google, cena de entrevista, aí uma opção enquadradinha, sem sentadinha, você manda, você só precisa fazer isso, e simplificar, né? Não usar muitos termos técnicos, realmente trazer uma acessibilidade para aquilo, de uma maneira que as pessoas se interessem mesmo em fazer e não se sentir obrigada a fazer, né? De querer participar e aquilo ser agradável, e no fim ela ainda fala assim, nossa, eu aprendi alguma coisa nova, e não eu fui, tipo, obrigada a fazer alguma coisa, isso foi horrível. E eu não quero nunca mais isso da minha vida. Então, eu quero que a pessoa seja o protagonista desde o começo. A gente não pode achar que inclusive nessas gravações da diversidade racial, eu falei com pessoas que eram já influenciadoras, já conheciam algumas coisas, e elas falavam como as pessoas, muitas pessoas assim, da parte técnica, sei lá, que tinha a mesma função que eu, de diretora de fotografia, como as pessoas chegavam fechadas e sérias, e tipo, só falavam os termos técnicos, que é isso que você precisa fazer, e pronto, acabou, e tipo, que relação que existiu ali nenhuma, e como isso foi ruim, como isso foi uma pressão, e como eu vou entregar isso, e as pessoas, muitas vezes elas acham que aquilo vai ser ruim para a imagem dela, então ela fica mais nervosa ainda, porque ela acha que ela tem que fazer aquilo perfeito, e quem está ali que deveria estar ajudando, na verdade está deixando aquilo mais distante dela, não tão palpável, né? Então, quando a gente entra numa conversa e a gente nunca vai ser ruim, vocês vão sempre sair com muita informação, muito aprendizado, muita coisa agregada. Então, não achem que não vai valer a pena conversar com o tempo, que é um dos motivos que eu estou aqui falando com vocês, é porque realmente eu me dediquei um tempo para falar com a Luz, então a gente talvez nem estaria aqui. Então, quando a gente aproxima isso, é outra história, assim. Hoje, já tenho, tipo, muitas viagens para fazer quando acabar a pandemia, de tantas pessoas que eu conheci, e é muito importante que a gente realmente enxergue as pessoas como pessoas, mesmo que a gente esteja usando uma câmera, um computador, um celular, para estar perto daquela pessoa que estamos longe, mas estamos muito, muito, muito perto, e é muito, muito invasivo. É chamada de vídeo, ainda mais para quem nunca precisou disso. Então, a nossa principal, na minha opinião, é a gente tornar aquilo confortável e prazeroso e respeitoso, né? Isso aí, que é muito importante você entender, eu vou falar com alguém que é assim, assim, assado. Então, quando você entra na conversa, você já, sei lá, a pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, de alguma coisa. É importante você saber isso, para você não pedir para ela fazer alguma coisa que, tipo, ela não conseguiria jamais, ou conseguiria, mas seria muito difícil.
E aí ela já se sentir travada ali naquele momento. Então, é muito importante que a gente tente ter maiores informações sobre as pessoas, e se alguma coisa acontecer meio no susto, que a gente não sabia, também ter um jogo de cintura de respeitar aqueles momentos. Aconteceu comigo de entrar em chamadas que eu não sabia que a pessoa tinha alguma deficiência, alguma coisa, e, tipo, eu tinha que mudar todo o plano do que eu tinha que fazer, mas sem deixar ela perceber que aquilo foi pego de surpresa para mim, assim, que não necessariamente a gente vai saber tudo. E então a gente tem que ser muito humano antes de qualquer coisa e estar aberto a respeitar todo mundo o tempo todo. Eu repetir isso muitas vezes, mas é porque eu realmente acho que é o principal de tudo. Bom, voltando a formatos, olhei aqui na minha colinha, a gente tem que se preocupar muito com o mais comum hoje é o vertical, meu gato. É o vertical, e que é o modo retrato, né? Mas os vídeos... Oi. Antes de você seguir para os formatos agora, né? Antes de você ir para essa outra parte da pauta, Claudinha quer fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Primeiro, assim, boa tarde, né, Noeli, que já a conheci lá no observatório. Boa tarde a todos. Eu fiquei aqui pensando muito nesse público, né? Quem é esse sujeito, né? Quem é esse mestre da tradição? E aí eu gostei muito quando você fala quer dizer, essa chamada de vídeo, né? Primeiro perguntar assim, como é essa chamada de vídeo para essas pessoas, né? Como é que isso vai... Se elas vão se sentir confortáveis, se elas vão se sentir realmente se vai ser prazeroso, se vai respeitoso, enfim, vai depender muito dessa condução, né, de quem está fazendo essa interlocução, mas tem uma coisa que me ocorreu aqui, eu quero fazer uma pergunta a ti, que é o seguinte: a maioria dos nossos mestres e mestras da tradição, eles já têm uma audição que está um pouco comprometida, né? Eu vejo isso porque quando eu acompanho minha mãe nos médicos, e eu vejo que as atendentes ficam no balcão, de cabeça baixa, escrevendo endereço, e a pessoa não ouve. E ela pergunta 300 vezes o endereço para aquela pessoa, mas não levanta a cabeça para falar, né, que quer o endereço, a rua onde é que mora. E eu percebo que a gente, ao longo da nossa existência, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo essa audição mesmo, né? É quase que um processo que muitos perdem, outros não, mas vai sim, vai ter um gasto aí. E aí, quando você falou dessa coisa do... Não estou te ouvindo. Eu fico me perguntando como é que a gente pode identificar, ou como é que a gente pode, de cara, ter uma alternativa se a gente perceber, porque você falou das deficiências. Né? Por que me ocorreu essa pergunta, né, para você? Porque muitas vezes essa deficiência, ela não é do campo visual, entendeu? Eu estou falando da audição. Como é que... cognitivo. Então, como é que você... que alternativa ou que... eu diria mesmo que orientação, né? Você nos daria nesse sentido, né? Porque eu sei que eles têm... Os que já estão com 80, 88, 82, provavelmente vai ter aí essa limitação. Sim, eu entendi sua pergunta. E, assim, na vida, no modo geral, eu acho que a gente só aprende assumindo que a gente não sabe. Só a partir daí que a gente aprende as coisas. Então, acho que tudo volta no respeito de tratar uma pessoa e literalmente perguntar. Perguntar, só que perguntar com muito respeito, com muito cuidado. Tipo, oi, tudo bem? Eu mando, por exemplo, uma primeira mensagem de WhatsApp. Olá, Cláudia, eu sou a Noeli, diretora de fotografia, a gente vai participar aqui de um projeto aqui da faculdade. Quando você estiver disponível, eu gostaria de falar com você. Agora, eu só mando um oi, eu já mando um áudio. Por quê? Porque eu também sei que tem pessoas que não gostam de ler, ou não sabem ler. Por exemplo, meu pai tem quarta série. Meu pai não... Ele até sabe ler, mas ele não sabe ler perfeitamente e tem muita vergonha de escrever, por exemplo.
porque ele não foi alfabetizado completamente. Então, eu já mando um áudio, falo, ai, oi, tudo bem? E ainda eu uso o meu nome para quebrar um gelo. Falo assim, então, tô te mandando um áudio para falar que eu chamo Noelle, tá? Que é um nome diferente. E se você quiser mandar por áudio, que o jeito que você preferir. E aí eu gostaria de ver algumas coisas aí, eu já trago para lá, se você quiser mandar foto de um cantinho que você gosta da sua casa, de como, e pergunta, se tem alguma dificuldade, tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para enxergar. Não perguntar não ofende, literalmente. Mas é claro que o jeito que você pergunta é o que torna isso não ofensivo, né? E eu acho que a base para a gente aprender alguma coisa é admitir que a gente não sabe. Então, só assim a gente consegue chegar, ou até mesmo nos sustos, né? Tipo, numa coisa que a gente não espera que aconteça, a gente tem que estar dentro da gente, assim, a gente só é melhor quando a gente quer ser melhor. Então, se você está aberto, não está fechado com preconceito, você tem jogo de cintura, porque é literalmente tratar a pessoa com respeito. Você não é obrigada, como ela não é obrigada a saber o que você vai passar para ela, você também não é obrigada a saber as dificuldades que ela tem, mas você é obrigada a respeitar. Então, eu acho que a base para a gente ir com calma e chegar em todas as limitações e ter a melhor comunicação é sempre perguntar e estar aberto a entender, e tipo, não, então, se você tem algum problema assim, vou te falando mais alto, você diz que se tá melhor, ou me sugere alguma forma de falar com você que seja mais compreensivo. Eu acho que um diálogo aberto e respeitoso não tem por que dar errado. Não sei se te respondi. Sim, e muito, viu? Deu Sim. Exemplo, inclusive. Para mim, é totalmente respondido. Acho que para os meninos também, né? Porque a gente precisa de exemplo, entendeu? Sim, e como a gente ainda não foi, né, para lá, então a gente fica assim, só no campo da imaginação, né? Do que é ideal, mas como você já tem essa estrada, já tem essa experiência, pode já nos orientar, né? Olha, vocês podem encontrar isso, e é assim, é a pergunta, é o respeito, é como pergunta. Gostei muito, obrigada. Que isso. Mas é o eterno aprendizado, né? Assim, a gente, até a Isa pode falar, tipo, vários projetos a gente aprendeu durante o projeto como teria que ser. Até mesmo o próprio projeto que a Lu participou, que tinha um produto final que seria semelhante a uma conversa de vídeo, e a gente tinha que pedir as pessoas para reagirem ao nada, né? Só que aos poucos a gente viu que não era reagir ao nada, era um pedaço de reação pós e antes da fala que funcionaria muito melhor do que uma pessoa só segurando, porque no formato do vídeo, enquanto sei lá, a Lu terminou a fala dela, vai entrar a fala da Cláudia. Eu preciso desse tempo das duas na cena, então eu não preciso que tenha uma reação nada a ver ao longo do vídeo, eu preciso... Então, Lu, você vai terminar de falar, você segura um pouquinho olhando para a câmera, como se alguém estivesse respondendo o que você disse. E a pessoa é muito mais fácil ela entender isso do que eu falar assim, então, você fica olhando para a câmera e reagindo. Sabe, tipo, o jeito que você vem com as conversas e sempre pergunta, você entendeu o que eu quis dizer? Esteja aberto sempre, porque aquela pessoa não é obrigada a saber o que você quer. E você também está aprendendo. Então, realmente ir no raw, né, que eu chamo que é ir no cru, para a gente chegar no melhor dos dois mundos para as pessoas envolvidas. Então, voltando aos formatos, o mais comum da gente gravar hoje, né, seria o horizontal, que é o modo paisagem, que a gente chamaria. Então, se preocupar muito em instruir a pessoa que for gravar a isso. Porque devido a stories, Instagram, TikTok e tudo mais, as pessoas usam muito a câmera no modo retrato, no modo em pé. Mas para um vídeo, eu acredito que para o vídeo que vocês idealizam, o modo horizontal, o modo paisagem seria o perfeito, o ideal, e o que a gente também tem
conteúdos, até para, sei lá, uma imagem de cobertura disso, o que a Lu me passou é que esses vídeos são as entrevistas. Mas se porventura você consegue ter ali uma pessoa que fez a entrevista, mas aquele cantinho é tão especial, é tão referente do que ela está falando, gera um take aqui, sei lá, do livro, um take do espaço, um detalhe de alguma coisa. Você pode instruir tudo isso. E sempre lembrando na horizontal, isso vai agregar muito para o vídeo de vocês, que a gente chama de imagem de inserção, né? Então, porventura, ela consegue, a pessoa está contando, é uma pessoa mais velhinha, que tem a mão que assim é enrugadinha, mas é o traço perfeito daquilo que está sendo contado. Você tem um detalhe daquela mãozinha fazendo aquele gesto, às vezes quase que imperceptível, mas que você vê que tem alguma coisa. A gente pode pensar em tudo isso para o vídeo de vocês, porque eu tenho certeza que agregaria muito um take de um olhar. E quando a gente pensa em pessoas velhas, as pessoas mais velhas, elas têm muita expressão já de vida, né? Que é o que traz aquele ponto, né? Que envelhecer é incrível, porque é o que a gente... quanto mais a gente envelhece, mais a gente é a gente. Então, tudo que a gente traz no físico e no mental e no coração é o que a gente aprendeu da vida e chegou no que a gente é. E então seria muito interessante, talvez, pensar num formato não só com as entrevistas da pessoa parada, mas trazer também isso de... então, fiz a entrevista, agora você fala com a pessoa que está lá gravando. Conversa um pouco com aquele senhor, com aquela senhora. Enquanto isso, você vai fazendo um movimentinho aqui na mão, um movimentinho no olhar. E não precisa ser sobre aquela mesma fala, porque tudo isso já você vai jogar em cima daquelas respostas e vai conversar com o vídeo de alguma forma. Você usa algum objeto, que, sei lá, tipo, tem alguma coisa na mão que não para de mexer, tem gente que tem as suas manias, tudo isso vai personalizar muito mais o vídeo, né? Do que só a entrevista. Eu acho que vale se pensar pelo formato que a Lu me passou, e eu acho que ficaria muito incrível, muito bonito, se vocês conseguissem trazer isso. E claro, não dificultando, eu vou mandar também um arquivo para vocês, que de quando a gente fez essas campanhas de alfabetização, a gente usou muito mais o modo entrevista, mas a gente fez eu não lembro o nome exatamente, mas era tipo crianças em casa na pandemia. Então eu tinha que instruir as mães a gravarem brincadeiras com as crianças. E não era tipo colocar o celular e deixar rodando e foi brincar com a criança. Não, era um detalhe da mãozinha montando um brinquedo com lixos, seria um brinquedo reciclável, né? Ou a mãe junto com a criança, nisso, como a gente tem que tornar visual para a pessoa e palpável, né? Então, eu mandava imagens de bancos de dados do Google mesmo, para a pessoa ter referência, para ela enxergar o que ela precisava fazer, porque às vezes só falando a gente não consegue expressar tão bem. Então, quando você fala, então, faz um detalhe da mão desse senhor conversando, manda uma foto do Google, vai lá no Google e fala, cena de mão idosa. O Google vai te dar, você envia essa imagem para a pessoa, fala assim, faz alguma coisa parecida com isso. E isso começa a despertar um interesse, porque todo mundo tem muito, muito interesse pela fotografia e pelo audiovisual, né? Então, é muito importante você trazer essa vontade, que com certeza vai agregar muito. Então, eu tinha colocado aqui, que é montar materiais de fácil compreensão e sem muitos termos técnicos. Que seria isso? Um PDF mostrando o que é um ângulo aberto, o que é um ângulo mais fechado, um detalhe de olho, um detalhe de mão. Não precisa usar palavras, sei lá, close, ou contraplano, ou plano americano, nada disso. Você fala assim, então, você vai fazer um enquadramento aqui na altura do peito, sabe? Usar o termo que a pessoa vai entender. E, junto com isso, uma imagem de referência. A pessoa
vai se sentir muito mais motivada do que, tipo, ai, eu não sei do que você está falando e nem quero saber. E a internet está aí cheia de exemplo para fazer qualquer coisa, e que vai ajudar bastante. Ou até mesmo, no primeiro que a gente fez, eu montei um PDF, que eu vou enviar para vocês, que eu tirei fotos minhas nas posições que eu ficava para fazer aquele enquadramento. Então, por exemplo, eu estava, sei lá, com o celular assim próximo à parede e pedi para minha amiga tirar uma foto minha na posição que eu estava e do lado eu colocava a imagem que eu gerei. Então a pessoa via até o funcional físico daquilo, né? Tipo, como você mandou só aquela imagenzinha da cena da parede, ela fala, não, mas como que ela fez isso? E aí ela tinha a minha imagem fazendo aquilo que já dava um norte, né, para ela, no caso. Então tudo isso é muito bom. E ainda eu tenho um bonequinho desses de desenho, né, esses articulados, que eu usei eles para fazer plano contra plano, detalhe, 2 pessoas em cenas, porque a gente estava em pandemia, não tinha muito como usar pessoas para isso. Estamos em pandemia ainda, né? Mas assim, tava só eu e minha amiga em casa, tinha que ser com os bonequinhos e super ajudou. A gente conseguiu fazer muitos vídeos a partir dele, com as pessoas em casa, mãe dançando com a filha, criando brinquedo para bebê, criando brinquedo para criança mais maiorzinha e tudo mais. E voltando, cada caso é um caso e a gente vai aprendendo o tempo todo e tendo que se adaptar e ver o melhor jeito de chegar naquela pessoa, de instruir aquela pessoa e, claro, de acordo com o que vocês precisam, que é o ideal, a gente ter um roteiro e ter uma ideia prévia e, às vezes, buscar referências até de vídeo pronto, né? Tipo, então, quando a gente gravou o da Lu, a gente tinha uma referência de um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que eu enviei para ela, já fazia muito mais sentido o que ela tinha que fazer. E quando ela simulava conversar com alguém, ela gostava muito de ver com quem ela estava conversando, mesmo sem nunca ter conversado com aquelas pessoas. Então, às vezes eu mostrava, então, Lu, nesse vídeo vai ser uma simulação conversando com essa pessoa. Isso já trazia uma liberdade, até um jeito mais personalizado para aquilo, ela já sabia como era aquela pessoa, ela conseguia falar o nome daquela pessoa já imaginando, então isso, tudo que a gente está num momento, o que for mais visual vai ser mais didático, né? Quanto mais a gente conseguir tornar acessível de fato. Então, tem coisa que parece besteira, mas não é muito funcional. Bom, no meu arquivo aqui eu também coloquei os links dos vídeos que Lu participou, de outros que a gente fez. E eu estou chegando aqui na pós-produção com a minha amiga Isa. Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre a parte de produção e de pré-produção, né? Não, eu tenho. Teve uma hora que você falou assim, alguma coisa sobre o vídeo, trabalhar com vídeo na diagonal pode deixar o vídeo em profundidade. Aí eu não entendi o que é isso. Uma profundidade seria, por exemplo, aqui eu estou chapada, a parede está chapada atrás de mim. Tá. Você já, no ângulo que eu estou te vendo, você já está numa diagonal, você tem uma profundidade. Os livros, eles empurram a cena para que te dá um caminho, né? Você pode, inclusive, conversar quando você enquadra, às vezes, a pessoa num plano que você usa, a gente tecnicamente chama de 3/3, né? Que seria o jogo da velha na imagem, que existe um estudo onde é muito mais agradável se enxergar alguém assim do que alguém chapado o tempo todo no meio. Só que hoje, na real, isso se perdeu um pouco com o YouTube, né? Porque às vezes faz do formato que você precisa. Mas, em sua maioria, tipo, uma técnica é essa. E aí, quando a gente gira aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu já tenho muito mais profundidade do que eu tinha ali. Porque eu tenho, ó, esse coquinho a gente já traz um pouco mais de informação para a cena.
já fica... Olha, entrou até uma luzinha aqui que já dá para você ser como a luz ajuda. Isso é usar a diagonal, usar um plano assim. Então, às vezes a gente tem só uma parede. Ah, mas só uma parede, tá estranho. Você não se limita a aquilo. Girou um pouquinho para o lado. Num plano mais diagonal, aquilo já se torna mais bonito, traz mais informação e tudo mais. É isso que é o diagonal. E a profundidade. Respondeu. Agora a gente ouve Isa, Acho que agora a gente pode ouvir Isa, sim, e acho que a Isa pode trazer também um pouquinho da importância de ter um roteiro para a gente chegar na pós com muito mais recurso e facilidade. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, meu amor, te ouvimos bem. Legal, muito prazer. Luciane, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula, assim, delícia, matando as saudades da faculdade também, que eu terminei há uns anos. Sinto que eu já te conheço, porque eu editei todo o seu material, todas as suas aulas, eu estava ali encabeçando a pós-produção, né? Então, mesmo você não me vendo, eu estava numa super intimidade com você ali. Vendo você, sua voz, seu jeitinho, então gostoso estiver ao vivo também. E para falar um pouco sobre a pós, eu queria entender melhor também qual vai ser o destino, assim, qual é o objetivo, pelo que eu estou entendendo, vão ser entrevistas, né, com os contadores de história, mas para onde vai esse vídeo, qual é o destino final deles? Assim? Tá, essa pesquisa é uma pesquisa que tem como grande propósito fazer o banco, né, guardar a memória dessas performances, dos contos de tradição oral que ainda moram na memória dos velhos e das velhas, dos mestres da tradição do interior da Bahia. Então, a gente está indo atrás deles para garimpar essa memória, mas nos interessa também as histórias de vida deles, que são verdadeiras contações de histórias. E aí, esse material todo vai para um site. Tem um bolsista da gente, que é o Jim Mercedes, que está aqui, que vai cuidar desse site, para que qualquer pessoa no mundo possa acessar e professores possam trabalhar em suas salas de aula com isso e tudo mais. Então, a ideia é que a gente possa editar esse material para ele ficar visualmente gostoso de ser visto, ele não vai seco, do jeito que a gente colhe, né? Mas que a gente tenha a capa de abertura, que a gente tenha os créditos, que a gente tenha algum pano de fundo, não sei, assim, tá tudo no plano das ideias ainda, por isso a gente está conversando aqui. Mas o propósito, né, o fim é que vá tudo para um grande repositório, que é um site, mesmo o vídeo estando no YouTube, e a gente trazendo o link de lá, mas é que a gente tenha tudo concentrado num lugar só, para que pesquisadores de qualquer parte, professores, né, artistas interessados nesses contos da tradição, então escutar e fazer o que quiser deles depois, porque está no campo do domínio público. Entendi. Que projeto lindo, que interessantíssimo, assim. Que bom. Muito legal, gente. Parabéns pelo projeto. Como a Lô falou, eu acho que por serem pessoas idosas, eu acho que a melhor alternativa mesmo seria gravar essa conversa com eles, né? Que seja pelo Zoom ou pelo Skype. Existem algumas opções de programas de videochamada que gravam, né, a conversa, e eu acho que o material fica mais garantido assim, a qualidade e mesmo a espontaneidade, né, já que vai ter essa pegada autobiográfica, assim, né, da pessoa contar a sua própria história, assim, eu acho que existe uma espontaneidade, uma naturalidade que pede por você estar presente ali junto, chamando e acompanhando, né, escutando, assim, a pessoa se sentir escutada no momento em que ela conta também, né. Eu acho que é interessante, uma vez que é uma entrevista, vocês terem bem definido quais são as perguntas e o que vocês esperam ouvir dessa pessoa. Então, quando a gente mesmo para entrevistas que a gente faz, que não são roteirizadas, a gente bola já um roteiro que seja um rascunho do que a gente espera de resposta, sabe? A gente até roteiriza qual é a resposta, taraná, e já começa a tirar um roteiro prévio de edição a partir disso, assim. É uma opção que economiza tempo, assim, que agiliza o processo de finalização, né, do material. Mas eu acho que é interessante isso, ir para a captação já
dando um direcionamento, dando um norte do que vai sair dessa entrevista, porque, em geral, as pessoas falam por bastante tempo, né? Talvez tenha 1 hora, 2 horas de material falado, e na hora de se editar, por isso que eu pergunto qual é o destino e qual é o objetivo de vocês com esse material, né? Porque tanto pode ser um material cru, tanto pode ser a própria videochamada, né? Só com letreiro de nome, tarará, como pode ser um resumão maior, assim, pode ter níveis e níveis de edição dessa narrativa, né? Eu acho que é interessante, eu também não sei exatamente como vocês estão se organizando, se são em grupos, se são, cada um vai individualmente fazer o processo todo, com cada pessoa e tal, mas o que eu acho interessante, que a gente pescou essa demanda também no nosso trabalho com a Noelle, na Piscos, é a necessidade de uma direção, assim, de uma pessoa que acompanhe o processo por completo, sabe? Uma pessoa que está ali desde a prévia da entrevista, que ela sabe do contato prévio com esse contador de história, que conhece, que tem uma intimidade, ela sabe o que saiu dessa entrevista, ela tem noção do que foi, do que se deu, do que tem nesse material, e ela pode acompanhar a edição desse material, sabe? Isso é algo que facilita bastante também, ter alguém que tem o acompanhamento do processo todo, sabe? E aí, como a própria Anô falou, para vocês deixarem o vídeo mais interessante, assim, eu acho que é muito, muito rico as imagens de cobertura, assim, que foi o que ela falou do vídeo da mão, os detalhes, do rosto, do olho e tal, isso traz muita riqueza para um vídeo, né? E se vocês conseguirem gravar de alguma maneira, o que a gente, em todos os projetos, eu era uma pessoa que militava pelas imagens de cobertura, eu estava sempre pedindo ali, falando, não, se der, vamos colocar, porque traz uma riqueza enorme de imagens para o resultado final, né? E em alguns projetos rolava, outros menos, assim, dependia um pouco do quão roteirizado, do quanto cabia no material também. Eu acho que se for o caso de vocês conseguirem fazer essas imagens de cobertura, a opção seria a pessoa se gravar mesmo, né? Ou alguém da família dela. Talvez seja interessante, até como a Lu havia falado, dessa entrada na casa da pessoa, na vida dela, tarará, entender quem está ao entorno dela, quem é a rede de apoio para essa captação desse material, né? Quem é o sobrinho, o neto que vai ter um celular e que vai poder gravar e fazer essas imagens, e talvez chamar essa pessoa, trazer ela também para essa direção do que vocês querem ter de imagem, né? Isso pode ser bem interessante, pensando que quem vai ser gravado é uma pessoa idosa que não necessariamente vai ter muita intimidade, né, com as tecnologias. Isa, eu quero te dar um dado. A gente trabalha com mestres da tradição, que nós descobrimos a partir da experiência de uma disciplina. Tem uma disciplina onde a gente faz uma atividade que se chama Roda de Griots, e essas pessoas falam sobre quem lhes constituiu como contadores de histórias. E aí a gente localiza nessa prosa quem se encaixa no perfil do Cacimba. Porque tem gente que teve griot que foi letrado, que era muito jovem, que foi agora. Então, a gente tem um perfil de contador de histórias que a gente está esperando, que é esse contador tradicional da soleira da porta. E quando a gente faz a roda de griot, a gente localiza quem é. E essa última experiência que a gente viveu agora, que foi uma experiência online, tanto os bolsistas de IC do Cacimba, quanto quem nos apresentou os mestres da tradição, né, seus griots, estavam juntos nesse mesmo componente curricular. Então, se eu, por exemplo, vou mandar um dos meus bolsistas entrevistar um mestre que eu identifiquei nesse grupo, com certeza o filho desse mestre, ou o neto desse mestre, estava na disciplina e conhece o meu bolsista, então ele vai ser a ponte para nós, essa porta está aberta. Essa porta de saber que a confiança, que eu vou trazer aqui uma amiga minha lá da faculdade, eu estava na minha turma, tem uma coisa que já vai abrir caminho, não vai ser alguém tão desconhecido. Aí eles vão chegando para essa primeira prosa, ainda sem gravar, o outro, o avô já sabendo que é o amigo do neto dele, ou da filha dele, ou então tem essa primeira conversa antes de gravação e de dizer... Né, de começar mesmo a botar a mão na massa, mas já com os afetos bem estruturados, bem constituídos, porque isso foi estabelecido antes. A gente já pensou a pesquisa desse jeito, mesmo quando não tinha pandemia, essa disciplina acontece todo semestre, e a gente já disse, não vamos ficar à toa,
batendo de porta em porta, perguntando onde é que tem contador de histórias. A gente vai fazer a disciplina, e na disciplina, na roda de griots, a gente vai descobrir quem conta histórias, quem contou para eles, e dentro da disciplina a gente vai descobrir quem tem o perfil dentro desse narrador que a gente tanto quer. Dito isso, passo a palavra de volta para você. Ótimo. Que legal que vocês têm essa ponte já. É uma possibilidade de trazer ótimas imagens também, é uma ótima aproximação já com a pessoa, né? Até tem essa questão de você chegar com a câmera e se aproximar e abrir uma lente na frente, às vezes as pessoas já entram numa certa performance, numa rigidez do corpo, né? Numa seriedade, que não necessariamente é o que a gente está querendo, né? Às vezes a gente quer o contrário disso, né? A malemolência, a autenticidade, né? Das expressões. Então, que bom que vocês têm essa ponte já conhecida dos entrevistados também, né? E aí, para editar o material, assim, a questão da pós-produção, ela é uma questão um pouquinho mais delicada tecnicamente, assim, é legal ter um pouco mais de intimidade. Eu não sei se alguns de vocês já têm intimidade com programas de edição, assim, em que terreno nós estamos aqui. Vou te dar outro dado. Boa. No curso, a gente tem um módulo de podcast e um módulo de edição de vídeo. Claro que não é edição de vídeo que você faz, né, Isa? É a edição de vídeo no celular, aquela bem simplesinha, nos programas que a gente baixa, no aplicativo que a gente baixa. Claro que tem gente aqui que tem um pouco mais de estrada. No InShot, isso, Claudinha. Tem gente aqui que tem um pouco mais de estrada, que já trabalha com a edição de vídeo há um pouco mais de tempo, então lida com outros programas. Mas a grande maioria tem minimamente essa noção de edição, porque eles passaram pela disciplina e entenderam mais ou menos como é que isso se operacionaliza. Mas a gente vai ter, mais para frente um pouquinho, uma oficina só de edição, com alguém que fez recolha de contos. E aí vem tratar muito especificamente da edição desse tipo de recolha. Mas é um pouquinho mais para frente, né? Aí a gente primeiro ouve vocês para depois maturar um pouco mais e num outro encontro com outras pessoas e ir tirando mais dúvidas ainda. Mas tem noção. Joia, que ótimo, gente. Eu acho que para esse tipo de vídeo, assim, que talvez tenha uma duração mais longa, tarara, seria legal editar pelo computador mesmo. Eu acho que um aplicativo, assim, de celular, para se fazer dentro do celular, talvez ele não dê muita conta, talvez não seja até muito confortável, sabe? Muito prático, assim, você trabalhar com material mais extenso ali, que peça também um olhar mais cuidadoso, né? Um programa que eu indico para vocês, que ele é gratuito, é o DaVinci Resolve, DaVinci de Leonardo da Vinci mesmo, Resolve no final. Ele é um programa que foi feito inicialmente para correção de cor, que é o que eu faço, eu uso ele diariamente aqui no meu trabalho, mas hoje ele está integrando já outras funções, dentre elas a edição de vídeo. Deixa eu escrever o nome. DaVinci Resolve. Eu acho que ele é uma boa alternativa, assim, ele pede um pouco mais de intimidade com a edição de vídeo, né, assim, estou super disponível para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem me consultar, pedir um tutorial, estou por aqui. Eu acho que são detalhes que a gente pode entrar mais numa outra conversa, né, depende mais de cada caso também, mas deixa aí já uma abertura para vocês, uma alternativa de um programa gratuito e acessível, sabe, que vocês podem ter no computador para trabalhar esse material. Eu acho que, em questão de edição, seria algo mais de encontrar a narrativa mesmo, né, de cada vídeo, e aí eu acho que edição é um processo muito pessoal, assim, de cada um, sabe, porque é como você construir uma crônica, sabe, uma poesia, tem algo muito literário nisso, é uma arte, exatamente. E existe uma pessoalidade, assim, muito do que você quer dar para isso, como você quer contar essa história, né? Uma vez que vai passar pela sua mão, você está aí adicionando, né? Nesse texto. Então, eu acho que é até interessantíssimo vocês terem essa liberdade para editar, assim. Se o projeto permitir também, né? Para vocês abrirem poeticamente no momento em que vocês têm a fala toda dessa pessoa e possivelmente tenham as imagens a mais de cobertura para compor junto, né? Eu acho que o que vocês tirariam de narrativa aí é um campo aberto e artístico, assim, né? Mas de qualidades técnicas, assim, como a Lu estava falando, né?
do que precisa para estar bom, audível, tarará. Eu acho que na questão do som é interessante se ter o mesmo nível de volume do que a pessoa está falando. Isso às vezes pode ter alguma diferencinha de volume, é legal tá atento a isso. O volume tá ok, assim, tá no nível bom. Tem aquela barrinha lateral no programa, né, que indica se o volume tá verde, amarelo ou vermelho. Se ele bate no vermelho é porque ele tá estourado e não vai ser bom, sabe, para quem estiver ouvindo. E manter o volume todo do vídeo, assim, numa qualidade verde / amarelo, assim, do programa de vídeo. Vocês podem também, nesse momento, ajustar a luz e corrigir também se tiver alguma luz mais baixa ou mais estourada. Ali no momento da pós-produção, vocês podem ajustar isso, deixar um pouquinho mais bonito e tal, sabe? De fazer o ajuste de correção de cor mesmo, que qualquer programa tem isso, né? E existe a possibilidade também que vocês podem pensar de legenda, né? Porque se for captado por Zoom, na experiência que a gente tem, e dependendo de onde essas pessoas estão, depende da internet delas também, né? E depende, principalmente, além da internet de quem fala, depende da internet de quem está captando. Então, se eu aqui em Campinas estou captando e a minha internet dá uma falhadinha, a gravação vai registrar essa falha, sabe? Vai registrar essa queda, essa travada, tarará. Então, uma coisa que eu sugiro é vocês deixarem gravando desde o início também. Se for aquele primeiro contato, aquele primeiro papo, eu já deixaria gravado, sabe? Porque, até por questões de segurança, por questões de opção, de material no final de tudo, eu acho interessante, sabe? Já que a pessoa vai estar lá, ela vai falar, é interessante e é seguro você já ter isso captado. E por isso, o que o colorista faz é exatamente o tratamento de cor e de luz dessa imagem que já foi captada, como se fosse um tratamento no Photoshop de uma foto, sabe? O material já foi gravado, então ele chega para mim, eu vou editar e eu vou olhar, essa luz está um pouquinho estourada, ou então eu posso fazer ajustes finos, né? Está um pouco escuro, vou subir essa luz. Ou eu posso fazer um trabalho mais artístico também de criar uma atmosfera para essa imagem, né? E deixar as diferentes cenários e momentos de um filme todos equalizados nessa mesma atmosfera, que pode ser solar, brilhante, ou pode ser mais escura, mais intimista, né? Mais um cair da tarde, assim. Essa atmosfera você pode dar para a imagem independente do horário e das condições em que ela foi gravada, né? Claro que é um segundo passo, você trabalha em cima daquilo que você tem, mas as possibilidades são inúmeras, assim, ainda mais dentro de um programa profissional, você recria toda a atmosfera de uma imagem. Isso é a correção de cor. Ô Isa, se eu quiser, por exemplo, todo mundo foi atrás de um mestre da tradição, muitas vezes, eu já entendi que vai ser assim. Eu achava antes que cada estudante ia atrás de uns 5 mestres, mas eu já entendi que não, que é um mestre visto muitas vezes, para que a gente tenha uma quantidade bacana de imagens. Quando eu peço a cada estudante desse para editar os trechos que eles querem que vire a série daquele mestre, então cada um está com um mestre e eles querem os melhores momentos, porque o vídeo precisa ter esse tratamento, não dá para ir tudo para a rede, tá? Então, dentro da história de vida, eles vão ter alguns vídeos inclusive menores, porque se você tem um vídeo muito grande, quem está assistindo também cansa, e a gente quer que isso tenha alcance com um aluno de escola pública, né, com a educação básica, de modo geral, seja pública ou privada, mas a gente quer que isso tenha um alcance maior. Então, a ideia da gente é não fazer vídeos editados tão longos, a gente ter muitos vídeos, mas editados menores. Mas, para dar essa estética que você está falando aí, das cores, por exemplo, essa estética da abertura, do final, da forma, para ela ficar uniforme, assim. A gente tem vídeos muito editados de formas muito parecidas, que dê a entender que eles dialogam entre si, inclusive, que eles fazem parte de um grande projeto que é o Cacimba de Histórias. Eu posso fazer um grupo menor que cuide dessa edição final, mas quando eu peço para o meu pesquisador, né, os 9 pesquisadores que a gente trabalha aqui dentro da UFES, cortarem já no jeito certo do que eles querem que vá para o ar,
entreguem a essa outra equipe que vai fazer a coisa mais artística. Eu perco quando eu corto, fica um formato ali, já do jeito de colocar capa, colocar crédito, colocar legenda, eu não faço nada disso, eu só faço cortar no que eu quero que vá para o ar. Quando eu corto, que eu mando para essa equipe final, que é a equipe que vai dar essa coisa mais criativa, né, digamos, ao formato, eu tenho perda de som e imagem. Eu acho que para você, já que você está pensando que vai passar por 2 edições e 2 renders, que a gente fala, né? Você vai gerar 2 vezes um arquivo. Isso, assim, se o destino final é YouTube, não é uma questão, a não ser que a pessoa, assim, contando que a pessoa, na hora de render, na hora de gerar o arquivo, ela renda numa boa qualidade. Ela não... Então, assim, se foi gravado em Full HD, é legal ela exportar, mantendo a resolução em Full HD, mantendo os frames por segundo, né, o FPS. Assim, se vai ter uma equipe final que vai ainda trabalhar, finalizar, tarará, vai dar o pente fino nesse material, que quem for mandar, mande respeitando todos os aspectos dessa imagem, sabe? Que renda na maior qualidade, mantendo o FPS, mantendo a resolução. Sem interferências, sabe? Se vai ter essa equipe, eu pediria até para não mexer no volume, assim, não... Manda só, faz só a edição de narrativa, o que a gente chama de corte de narrativa, sem alterar nada, tarará, faz um render em alta qualidade e pronto, e o pessoal que receber vai saber trabalhar com isso e aí vai aceitar, porque é muito possível, assim, a não ser que se grave tudo no mesmo programa, tarará, é possível que chegue em resoluções diferentes, FPS diferentes, tarará. E por isso é muito bom ter, é uma coisa que eu ia sugerir também, é legal ter uma única pessoa, uma única equipe que vá trabalhar no todo, para dar essa unificada, né? Já que são materiais tão diversos, né? Pronto, ok. A gente não tem controle dos dispositivos que estão na ponta, mas essa galera que vai nos receber, com certeza, quer muito que seu mestre da tradição pose bem bonito. Então, eles vão se virar nos 30 para captar da melhor maneira possível. A gente, inclusive, vai conversar com eles sobre essas coisas, porque são pessoas que são mais velhas e, consequentemente, têm filhos e netos numa idade que já tem uma consciência de que aquilo é um patrimônio, de que aquele pai, né, aquele avô precisa ser eternizado com aquele material. Então, eles estão mais atentos. E a própria pandemia trouxe para nós uma necessidade de ter algum tipo de dispositivo melhor. Muita gente tem corrido atrás para conseguir, né, uma qualidade melhor. Talvez a moçada que vai trabalhar do lado de cá, que são os meus alunos, tenha um pouco mais de dificuldade em relação ao dispositivo do que quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta, eu acho que por ser o rei, a rainha da família, eles vão correr atrás para terem um material melhor, salvo engano, uma pessoa ou outra, tá? Eu acho que a perda da gente não vai ser no que vem de lá para cá. Com certeza a perda maior é nas nossas máquinas de edição, mas aí eu vou pensar um pouquinho mais para frente e ver como a gente cuida disso. O contrário é pior, Isa, tipo, eu penso com essa equipe de produção final, o formato, e aí eu mando todas as logos, eu mando todo como eu quero, eu mando os comandos para que quem vai editar, cada um edite o seu, mas edite naquela forma. Você acha que tem mais perdas aí? Ou tem mais perdas mandando a narrativa para a equipe central? Eu acho interessante, já que tem uma questão bastante técnica aí, né, de inserir o logo, de dar a carinha, sabe, de fazer a finalização mesmo do material, eu acho interessante a primeira proposta de flow que você deu, de ter essa equipe central que vai finalizar e vai receber os cortes de narrativa. Eu acho que fica um pouquinho arriscado, um pouquinho inseguro, sabe, abre mais margem para uma insegurança você... A não ser que todo mundo para quem você vá pedir para finalizar, para inserir o logo, saiba exatamente o que está fazendo, né? Se você estiver contando com realmente editores, é algo tranquilo. Agora, se são pessoas que não necessariamente têm intimidade com o que está fazendo, é interessante o processo contrário, sabe? Você facilitar para quem pode, assim, dar responsabilidade para quem tem mais capacidade de dar, né? De entregar ela, assim, porque... É um universo inteiro técnico, sabe? Que você precisa ter uma noção e um domínio para conseguir finalizar esse material. Assim. Ok.
Eu interrompi você ou a gente pode abrir para conversa? Só finalizando que é interessante, até que legal saber que vai ter essa equipe final, talvez eles possam inserir legendas também. Eu acho que é algo para vocês considerarem, eu acho que vai fazer bastante diferença. E vai muitas vezes salvar uma falhinha de áudio, que isso rolou bastante com a gente. Quando a gente gravou com o Zoom, a gente gravou o projeto Leituras. Eram vários consultores de Natura lendo o mesmo livro, e aí eu fiz a edição, cada um lia um trechinho, cortava para o outro e tal, todos gravados com o Zoom. E teve trechos que, assim, os 11 gravados falharam a voz naquele trecho, sabe? Porque é algo comum, é algo que acontece numa gravação Zoom, as internets do Brasil inteiro são muito diferentes e acabam oscilando, ainda mais agora na quarentena que todo mundo está usando internet em casa. Então, reforço aqui que pode ser uma boa ideia e pode trazer essa acessibilidade para o material de vocês, né? A inserção de legendas. E também os letreirinhos de nome das pessoas, mas isso eu acredito que vocês já estão ligados em fazer, né? A Carla está perguntando se é melhor gravar videozinho pequeno ou o vídeo inteiro e a gente editar. Carla, quando a gente grava o vídeo inteiro, a gente tem mais espontaneidade deles. E depois a gente... É igual quando a gente colhe entrevista e depois transcreve, né? E vai tirando o que salta aos olhos para compor nosso texto. Quando a gente grava os pedacinhos pequenos, dá para fazer com alguém muito letrado, como eu fiz aqui com Noelle. Noelle me mandou os roteiros prontos. Então, primeiro eles fizeram uma entrevista comigo. Depois da minha entrevista, eles construíram roteiros a partir das minhas falas, trançadas com a fala dos consultores Natura. Então, aqui eu abri um teleprompter e meu texto ia passando, eu ia lendo como se estivesse falando. Mas eu sou letrada a muito difícil. Perdi um pouco de espontaneidade, por mais contadora de histórias que eu seja, mas ganhei na mensagem que o Instituto queria passar com essa série que ele produziu. Com o mestre da tradição, não dá para ser assim. Se você ficar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos interrompendo ele não vai contar essa história direito para você. A gente perde demais. Então, o ideal é a gente fazer inteiro. Di, eu lhe atrapalhei. Você queria fazer uma pergunta também, não era? Não, tudo bem. É porque deu um delay mesmo. Demorou um pouquinho de abrir o microfone. Boa tarde, gente. Oi. Exato. Chamar assim, né? Boa tarde. Pode chamar assim. Ainda falando sobre a questão da edição, no caso, se o vídeo for gravado com 720, né, às vezes quando a gente passa pelo programa, o aplicativo de edição, ele dá lá ao final, né, a opção de salvar em, acho que é 1080, né, que é maior, uma qualidade maior. É recomendado aumentar a qualidade ou eu posso deixar em 720 mesmo? Eu já sei que o contrário não é, né? No caso, se tiver, não é recomendado para menos, para mais. O que vai acontecer, se você gravou em 720 e exportar em 1080, é que você vai fazer assim com a imagem. Você vai esticar ela e você vai acabar perdendo qualidade. Ela vai ficar distorcida, ela vai ficar mais granulada, sabe aquele ruído digital de uma qualidade baixa? Então, não é recomendado nunca você render uma imagem acima da resolução dela. Se você quiser render abaixo, isso é super tranquilo. Às vezes tem celular que grava em 4K, é uma coisa que eu não recomendo também a vocês por conta do peso do arquivo. Às vezes, ainda mais se é uma entrevista mais demorada, se a pessoa vai falar muito, o mais recomendado é o Full HD mesmo, gente, porque o 4K ele é muito pesado, ele vai ocupar espaço no celular. Às vezes pode acontecer de, para, porque acabou a memória, descarrega, o que eu faço, sabe? Então, priorizem a memória do dispositivo de vocês. Se forem usar o celular, né? O Zoom, acho que ele vai gravar em Full HD mesmo, né, No? Em HD, 720. Em 720? Ok, né? É o grande porém do Zoom, né? Que a gente já trabalha abaixo da qualidade ideal, que é a parte ruim. Que daí a gente, no nosso caso, né, Isa, a gente acabou usando recursos de template para esse vídeo não ocupar a tela inteira, quando ele é finalizado em Full HD, né? Então, você tem um vídeo em 720 e você finaliza em Full, mas é porque você usou outras informações para completar esse Full. Então, ele estava no tamanho dele, ou até menor, e ele não, de fato, foi esticado, aumentado para chegar em Full HD. A gente usou templates e coisinhas.
Olha que Ele tava emoldurado, né? A gente não precisou aumentar para preencher o quadro maior. É uma alternativa também. Sim, é uma alternativa. Isso tudo agrega bastante para o vídeo, ainda mais esses vídeos que por mais que seja em Full HD, às vezes não é perfeita a qualidade do vídeo, né? Então, você trazer letterings, você trazer coisas que a gente chama de motion, né? Que vai entrar e sair da imagem, a legenda, eu acho incrível ter legenda, então a gente está falando de pessoas mais idosas falando, e isso torna o vídeo acessível, que eu acho que vai de encontro com o projeto, né? Com certeza. Então, todas essas coisas são recursos para o vídeo ter mais qualidade, ter uma cara mais profissional e ser mais agradável para as pessoas assistirem, né? Um vídeo interessante. E hoje a gente tenta, em todos os vídeos, né? Tenta não, a gente bateu o pé que todos os nossos vídeos têm. Não estou falando para vocês colocarem, mas tem legenda e tem libras, né? Então, para ser extremamente acessível e dentro do mundo atual, né? Todo mundo ter acesso a isso. E é isso. Tem várias coisinhas. Eu não sei se tinha uma pergunta aqui da Cláudia, não sei se a Isa respondeu sobre o roteiro das respostas. Não é necessariamente um roteiro das respostas, né, Cláudia? É um guia, né? Então, às vezes, até numa pré-conversa com as pessoas, você sabe que aquela pessoa vai falar sobre aquele assunto é assunto dela. Então, você tem um tópico para você chegar naquilo, né? Então, não necessariamente você vai botar uma resposta literal na boca dela, mas você vai tentar que ela solte sobre aquilo, né? A gente vai tentar que Luciene fale sobre as contações de história dela sem, tipo, falar o que ela tem que falar, mas que o que a gente espera. Ainda mais se existe uma conversa prévia, né, disso, você já sabe o que a pessoa tem ali para agregar e às vezes até trazer um roteiro de como essas coisas serão encaixadas no vídeo, se não for de uma pessoa só, né, se tiver uma conversa de várias pessoas naquela montagem, né. Deixa eu dar outro dado para vocês, Noi. A gente trabalha com uma metodologia de pesquisa que se chama entrevista narrativa. Geralmente, a gente joga uma questão norteadora e deixa eles falarem aleatoriamente. Às vezes, vem à mente algumas coisas que a gente precisa. Às vezes, não vem, a gente não consegue conduzir a narrativa deles. E isso é importante para nós também. Até essa coisa de não fluir para onde nós queremos é dado de pesquisa. Aí, eu acho que talvez por isso Claudinha tenha pontuado essa coisa do roteiro para nós, porque a gente não tem sequer um roteiro com as perguntas, porque não existem perguntas. Existe uma pergunta norteadora, tipo, seu Tião, eu vim aqui porque me disseram que você é um grande contador de histórias, seu Tião, eu quero ver suas histórias. Comece me contando aí da vida do senhor, depois entre pelos causos que o senhor se lembrar, mas a gente quer lhe ouvir. Pronto, deixa seu Tião ali. Pode acontecer de, no meio do caminho, alguma coisa me chamar a atenção e eu fazer uma inferência. Dizer, como foi isso, seu Tião? Eu não entendi direito isso, não. E ele trazer, mas não tem um roteiro prévio, porque a ideia da gente é essa prosa mesmo, é esse negócio se aproximar o máximo possível da soleira da porta. Imagina que vocês estão numa noite de lua, que tem uma fogueira na frente da casa, sabe que a gente tá ali, e seu Tião tá contando um caos atrás do outro, e a gente tá rindo, e a gente tá duvidando, e é tentar chegar o mais próximo possível dessa experiência, não sei como, vai ser incrível, vai ser uma das primeiras do Brasil, não sei se alguém tá fazendo isso desse jeito, mas é chegar o mais perto possível, não só da experiência presencial, mas da experiência do cotidiano, que é o que o Griot faz. Você vai na Chapada Diamantina, você fica hospedado na casa de Dona Maria, e Dona Maria vai dizer, você levantou, tomou seu café, ela vai dizer, eu vou aqui, minha filha, no mato que eu vou pegar umas ervas para fazer uma reza mais tarde, e você quer ir atrás dela, e ela vai falando das plantas, não está no script, não tem como você roteirizar isso. Então, é muito nesse sentido que Claudinha pontuou para a gente, tá? Só para vocês saberem, como o trabalho de edição vai ser um trabalhão. Sim, não, entendi. Não, e perfeito. Ainda mais se tiver tempo, aí nessa hora que a gente tem que realmente chegar o mais
próximo dessa pessoa, né? O mais próximo em intimidade, né? E trazer essa contação e prestar muita atenção, né? Muita atenção no que a pessoa está falando, até para quando você essa pessoa, sei lá, congelar, travar, você conseguir trazer ela de volta para contar mais coisas sobre isso. Então, acho que é muito, muito, muito importante que esteja presente de corpo e alma nesse processo, não só dando uma brisadinha, que às vezes acontece, né? Mas acho que o projeto é incrível. E tem tudo para ficar um vídeo muito, muito interessante, ainda mais gravado dessa forma, né? Que agora a gente abraça essa causa, né, da pandemia, do isolamento, do distanciamento, e quando a gente conversa sobre abstrair certas coisas, que é quando a gente chega pelo menos a Isa também deve passar por isso, que as pessoas esperam muito que seja tudo perfeito, né? E nessas gravações eu aprendi que perfeito, que a etimologia da palavra perfeito é o que é feito até o final, e nada é feito até o final. É sempre uma eterna construção, então nada é perfeito. E é muito bonito que a gente consiga, em cima desse processo de pandemia, desse processo pandêmico, que a gente solte algumas armas, né, e se abra para que o conteúdo daquilo seja muito mais importante do que qualquer parte muito técnica, muito máquina, muito a tua câmera é a mais foda, sabe? E que a gente também traga muitas mulheres e muitas pessoas para esses trabalhos e seja muito acessível a todo mundo. É isso, Noi. E tem outra coisa também, eu quero acalmar o coração dos meninos que devem estar apavorados aí do outro lado. A gente não precisa fazer em um semestre, não, Dimitri. A gente não precisa fazer nem um ano. Esse tipo de pesquisa que a gente faz está no campo do sagrado, está no campo dos encantado. Então, o tempo é outro, né? O tempo é outro. É aquele tempo, o tempo do povo da floresta, não é o tempo do povo da cidade, da máquina, da correria. Tem coisas que nós vamos colher agora, que nossos colegas da Bolsa de 2020, 2021, ou da virada, né, da Bolsa, é que vão continuar. A gente vai até onde o nosso pé alcança. Claro que a gente tem que ter metas, a gente tem que ter... a gente escreveu um plano de trabalho e a gente disse coisas que a gente ia fazer, mas a gente também tem um espaço de justificativa, de dizer, deu para vir até aqui. Daqui em diante não deu para vir, quem vai seguir da agora em diante, quem pegar na mão dessa pesquisa e seguir com ela. Então, a gente não tem como Isa e Noi, por exemplo, um produto que tem que ficar pronto em X tempo, porque é para a empresa e a empresa precisa colocar na rede em X período. A gente tem um outro tempo, que é um tempo da delicadeza, que, claro, cumpre algumas metas que estão lá no plano de trabalho, mas tem outras que a gente... Até agora ninguém está atrasado, está todo mundo no quilo, no lugar certo, onde tinha que estar. Então, a gente vai com calma, ó, com a bênção de quem veio antes, né, até o lugar que a gente tiver que ir. Isa, eu queria que você fechasse o que você preparou, né? Se faltou alguma coisa, eu queria que você dissesse, e aí eu vou abrir para a meninada perguntar o que quiser. Abraão, eu vi sua pergunta, eu vou responder sua pergunta na rodada de conversa, viu? Porque ela diz mais de nós que cuidamos da documentação via Conselho de Ética do que das meninas que estão trazendo aqui para nós algumas informações sobre esse aparato técnico, embora eu tenha percebido que há uma articulação com essa questão também. Mas eu respondo quando a gente entrar na rodada de perguntas. Isa, eu vou pedir para você ir fechando, para a gente começar a prosear, mais ainda. Eu fecho rapidamente, só comentando algo que me bateu aqui, que vai ser realmente desafiador, assim, essa edição, porque eu acho que o interessante, já que a entrevista e a conversa vai ser assim, é ligar a câmera, ligar o dispositivo e deixar, né? O contrário dos vídeos curtos é deixar rolar e depois ver, aquele famoso depois ver o que sai, depois edita e tal. Então, se, Luciane, vocês querem receber esse material previamente editado também, de cada pesquisador, tarará, talvez seja interessante também dar já um direcionamento do que você quer receber deles, né? Dar um tempo limite, ó, até 3 minutos eu quero receber, até 6 minutos, dependendo de como for a divisão de trabalho aí entre vocês, porque podem... Assim, cada um vai mandar de um jeito, cada um vai ler e vai recortar, porque o trabalho de recortar é realmente muito desafiador, né? É um trabalho de desapego, é um trabalho de deixar muita coisa de fora, né? Então, acho que o pessoal que for fazer essa edição prévia vai precisar ser bem direcionado também. É isso.
Ô, Lu, antes de a gente entrar aí, eu queria só me despedindo das meninas, porque eu preciso sair às 4. E não vou atrapalhar as perguntas, não, gente. Eu só quero agradecer mesmo. Acho que foi uma tarde, assim, uma prosa muito boa, porque eu não sou das tecnologias, né? Nem diria das tecnologias digitais, né? Porque tecnologia sempre existiu. Mas as tecnologias digitais, enfim, e eu acho que vocês têm um trabalho assim primoroso, né? Gostei muito da sua fala, Noeli, no sentido de você dizer assim, ó, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Vamos com calma, né? Esse respeito que você tanto falou, esse jeito seu, né, de como chegar até a gente, né? Você chegou até mim, né, com suas palavras, você foi destravando algumas coisas e eu achei isso assim fantástico, né? E acho que a gente só pode realmente avançar, né, nesse processo que vem para ficar realmente se a gente estiver disposto a ouvir o outro. Então, quero assim agradecer imensamente, né, a atenção de vocês, a disponibilidade e a todos os outros que fizeram tantas perguntas, ainda vão continuar aí. E a Lu, eu vou sair assim com o coração apertado, porque a Lu sabe que eu sou bem Caxias mesmo, né? Bem disciplinada, eu gosto de ficar aqui mesmo não entendendo, né? Não compreendendo muita coisa, porque eu não sou dessa área, mas hoje eu realmente gostei muito da nossa prosa. Passou assim o tempo que eu nem vi. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada pelas palavras e acho que é tudo sobre realmente prestar atenção nos outros, né? Vamos abrir uma roda de conversa. Vamos lá, quem tem mais dúvida, é hora de vocês falarem também, porque quem vai botar a mão na massa são vocês, né? Cada um de nós vai ter minimamente um mestre da tradição para a gente colar com ele. E a gente vai conviver com esse mestre, né? Eu vou primeiro abrir a porta para vocês, fazendo um vínculo entre vocês e quem estava na disciplina, que é parente desse mestre, né? Que está próximo dele. E daí em diante vocês vão começar esse movimento, desde chegar perto até orientar essa pessoa que está do outro lado, do enquadramento ao som, né, a captar. Vocês vão precisar bater um papo com esse mestre da tradição antes, vão precisar ficar mais próximo deles. Ô, seu João, estou sabendo que o senhor conta história, me conte como é isso. Vão ter que criar uma linguagem, né, acessível para chegar perto. Eu fico pensando aqui, enquanto Noeli estava falando, e eu lembrando de Ronaldo, que é meu bolsista que está aqui, que fala baixinho, educadíssimo, um lorde, diferente dessa professora estabanada dele, que fala alto. E aí eu pensando em seu João do outro lado, dizendo, não ouvi meu filho. E Ronald tendo o que dizer, peraí, seu João, aproximando o microfone aqui, ó, botando na frente e dizendo um pouco mais alto. Então, como a gente vai ter que se reinventar e aprender, não é, nos próximos tempos? Então, diante desse caminho metodológico aí que a gente tem pela frente, que perguntas vocês têm aí para devolver a Isa, para devolver para a Noeli, para a gente sair daqui um pouco ainda, um pouco mais seguros, que eu sei que muita coisa a gente só aprende no caminho, né? É caminhando que se aprende a caminhar, mas o que vocês acham que pode perguntar aqui que vai fazer a gente sair um pouquinho mais seguro? Está aberta aí a roda de conversa. Oxente, ninguém vai perguntar nada, não, é? Pode perguntar. Então, todo mundo entendeu tudo, né, gente? A Odi dizendo que às vezes ele nem escuta Ronaldo. É um casal lindo que tem aqui de bolsistas. Dois amores, de Mercedes e Ronaldo. Eu vou colocar no chat, viu? Tá bom, Lipe, pode aí. E Ronaldo fala educadamente, dia estabanado igual a orientadora, fala alto. Ó, Felipe está perguntando, Noeli, uma coisa que muito me cativou em sua fala foi sobre o olhar pessoas como pessoas e como um diretor iniciante pode se preparar previamente para uma abordagem desse tipo. Como olhar pessoas como pessoas. Ô, Noi, conte o caso da menina que estava no meu vídeo, que é portadora de necessidade especial, que você não sabia e você até começou a contar aqui, você contou bem por cima. Mas conta assim, o que foi que você tinha pedido a ela para fazer, que depois que você viu que não dava para ela fazer, conta pra gente aqui. Eu acho que é um exemplo bacana, assim, para ilustrar o que o Felipe está perguntando. Tá. A gente, no projeto que a Lu fez, ela conversava com as pessoas, e acho que foram 6, né? E uma delas era uma moça, esqueci o nome dela.
Carol, não, acho que era Carol, não lembro. Enfim, ela tem uma deficiência muito forte, tanto motora, física, quanto cognitiva. Então, ela fala pouco, ela praticamente não mexe nada do corpo, e ela nasceu assim, e eu não sabia nada disso. É Bruna. E aí, quando eu entrei na chamada de vídeo, primeiro eu mandei mensagem, igual eu expliquei para vocês, tudo, o que ela podia fazer, o que ela não podia fazer. Ela não me respondeu em momento nenhum com áudio, e ela sempre bem fechada. E só quando a gente abriu uma chamada de vídeo, que eu vi todas as limitações que ela tinha. E ela já falou assim, só que a gente nunca sabe, às vezes é muito importante, eu sei que é cansativo fazer chamadas de vídeo, até porque a gente se vê, não sei o que, mas às vezes é muito importante nesse momento. Porque por alguns momentos até parecia que ela não estava muito aberta, que ela estava sendo, às vezes uma pessoa assim, meio, sabe, tipo, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Mas eu não fazia ideia, porque eu só estava lendo o texto dela, e a interpretação é muito aberta, né? Então, quando entrou no vídeo, eu vi que ela realmente não tinha como ela fazer nada do que eu estava pedindo. E, inclusive, o roteiro dela vinha com o pedido dela dar falas do livro, que é que essas falas tinham que ser muito bem interpretadas de cada fala, porque tinha que simular situações diferentes da mesma fala. E até para isso ela era limitada, né, Lu? Então, tipo, você fica... Eu não quero subestimar a capacidade da pessoa, mas é visível que aquilo também não é possível, e o jeitinho e o respeito, e realmente, tipo, vamos para o alto e vamos juntos aprender como lidar com isso. Não tem muito o que ir além, não tem uma regra. Quando a gente fala que as pessoas são pessoas, é exatamente isso. Em cada momento a gente vai passar por uma situação, e às vezes não é por deficiência, ou às vezes a gente pode citar alguma coisa que é um gatilho de alguma coisa da vida daquela pessoa, e a gente não tem obrigação de saber, mas a partir do momento que a gente sabe, a gente tem a obrigação de respeitar, e às vezes de pedir desculpa e tudo mais. Então a gente é ser humano, de fato, porque a gente às vezes esquece de ser humano, né? Eu tenho irmão da minha amiga, mas o irmão da minha melhor amiga é quase que meu irmão, assim, ele tem síndrome de Down, e muitas das vezes a gente acontecia algumas coisas e eu tinha, tipo, vamos lá salvar eles. E eu falei, tipo, não, deixa as pessoas aprenderem a lidar com ele, sabe? Tipo, eles falou alguma coisa para aquela pessoa. Cara, aprenda a lidar. É nitidamente visível que ele tem uma deficiência, e não tem motivo nenhum para ter uma reação esdrúxula porque ele falou alguma coisa que você não entendeu. E, pelo contrário, só tenta lidar com aquilo da melhor maneira possível, né? E é basicamente isso. Na nossa vida, não só enquanto trabalho, enquanto audiovisual, na faculdade, a gente vai lidar com muitas pessoas, e o mais importante é sempre estar aberto a entender aquilo e respeitar aquilo, e de preferência, o que eu falei lá atrás, para a gente ser uma pessoa melhor, a gente precisa primeiro querer. E se a gente quer, a gente pesquisa, a gente ouve, a gente tem muita mania de só querer falar, mas a gente precisa ouvir e dar atenção. Esse trabalho é incrível, é um trabalho de pesquisa. O quão mais vocês estiverem abertos a ouvir a contação de história dessas pessoas, mais vocês vão aprender. E esse projeto pode ser que vire vários outros a partir dessas contações, dessas conversas, de tudo que vai agregar para vocês, que eu não tenho dúvida alguma que todos os projetos que eu gravei até hoje, pelo menos uma negocinha eu aprendi com todos. E é muito bom. Noelle, eu acho que a gente pode dizer para Felipe também que o tempo é uma coisa super importante, Lipe, porque o que fez com que Noelle, por exemplo, conseguisse reorganizar, né, agendas e
e tentar ver como ela podia fazer da melhor forma possível, foi ela ter feito tudo com muita antecedência. Eu lembro que a gente negociou o tempo com muita antecedência, né? O contato foi feito com muita antecedência, de modo que ela conseguia, por exemplo, no dia que tinha uma banda tocando aqui perto da minha casa, que o barulho não parava, ela dizia, Lu, você quer gravar na outra semana? Quer fazer outro dia? A pessoa, teve gente que disse para a Noelle, só posso fazer de madrugada, porque minhas crianças correm nessa casa o dia todo, não tem outro tempo que não seja de madrugada, e ela se dispôs a gravar de madrugada. Então, escutar a gente e ir se, como pesquisador, tentando de maneira plástica, não é? Ir se adaptando a esse processo. Sim. A gente tem que se respeitar também. Claro, né? Tipo, o horário, infelizmente, com a pandemia, a gente não tem mais horário comercial, qualquer horário, né? Mas entender, sabe? Entender o outro, entender o seu limite e o limite do outro, que nada, na verdade, todo esse processo que a gente está passando nada mais é do que isso, né? Cuidar da gente para cuidar do outro. E esse processo de Covid mesmo, que eu quero dizer. Mas o resto a Lu só podia de domingo, a gente fez quatro domingos seguidos. 4 domingos seguidos que a gente se encontrou e ficou das 2 às 5 da tarde do domingo. E eu poderia dizer, olha, é meu domingo, é minha folga, mas o quão a gente realmente eu precisava daquela folga ou daquele conteúdo, tem que pensar e tem que tirar um pouco dessas amarras, dessas coisas que, tipo, não precisa. Essa moça que queria gravar de madrugada porque as crianças estavam em casa por conta da pandemia, vai falar o quê? Vamos tentar, então, resumir fazer o máximo que der durante o dia e faz a gravação na madrugada. Então, a gente preparou tudo, o cenário, tudo enquanto ainda era dia, para quando as crianças dormiram, ela só sentou e gravou. Então, não foi demorado, porque a gente adaptou tudo. A gente tem que estar um pouquinho mais aberto, eu acho, a entender a dificuldade dos outros, a sua dificuldade e levando. É igual hoje a gente só não grava no horário da terapia. Do resto a gente grava. Eu tenho uma pergunta para a Isa aqui agora. Na verdade, é Di que está perguntando, né? Ô, Isa, fala um pouquinho da imagem de cobertura. Noelle chegou a sinalizar, você também, mas fala um pouquinho melhor aí sobre essa imagem de cobertura, o que é que ela é, qual a importância dela. A imagem de cobertura é aquele plano que você gravou que não é da pessoa falando, que é o plano que a gente pode chamar de plano detalhe também, que você... Uma coisa foi você... Oi? Não. Não, contextualizar sim. São geralmente, então, assim, você gravou toda a entrevista com a pessoa falando, desligou a câmera, né? Aí você vai gravar o detalhe da mão, um detalhe daquele porta-retrato da parede que pode estar aparecendo atrás dela, sabe? É legal, porque às vezes atrás da pessoa, por exemplo, atrás do Di tem o coração materno, tem um cartaz aqui, né? Por que não gravar um detalhe do cartaz, tarará? Porque a gente está vendo ele aqui atrás, mas o que será que é isso? Você traz uma informação a mais, você contextualiza onde essa pessoa está, você contextualiza o corpo dela, a luz, sabe? E você traz, você bomba de riqueza, assim, esse material final. Quando são aquelas imagens que entram e cobrem a pessoa falando, sabe? Que as imagens sem som, mas que aparecem por cima da fala da pessoa e que agregam narrativamente ao vídeo. Niclésia está perguntando aqui, está falando que ela tem um narrador que é cego, e esse mestre da tradição não tem gente com aparato tecnológico em volta que possa ajudar, mas que ela já tem alguma coisa captada, né? Então, acho que, Niclésia, que você trabalha em cima da produção que você já tem. Você trabalha em cima aí dos cortes das narrativas para ir para o ar aquilo que você quer e deixa só um formatinho final aí para a gente botar capa, botar crédito, botar, né? Mas você pode, por exemplo, legendar esse material. Tem algumas coisas que você já pode fazer com o que você já tem. E quem não conseguiu ainda o acesso ao mestre da tradição, vai conseguir ainda, né? Mas quem não está na UF, está em outras universidades e não conseguiu ainda, olha para isso também. Contacta um mestre da tradição que tenha alguém que possa dar esse suporte para vocês, tá? E eu queria responder a pergunta de Abraão. Abraão, a gente fez um termo, um TCLE, né, que é um termo de compromisso,
um termo de livre escolha, né, da pessoa participar daquela pesquisa ou não. E no termo a gente diz quais são os riscos que a pessoa tem, da imagem vazada até ela se emocionar demais na hora que estiver narrando. E só participa da pesquisa quem acorda está nisso. Eu sei que você está preocupado, por exemplo, plataformas como o Zoom, que hackers entram e vazam aquelas imagens e conseguem, né, fazer alguma coisa desse tipo, mas isso tudo tem que estar previsto no termo. A gente não tem controle sobre tudo, sobre todos os riscos em matéria de tecnologia que tem hoje. Mas a gente tem que deixar claro para o sujeito que vai se envolver com a gente na pesquisa que riscos são esses. É igual na medicina, quem está fazendo agora a vacina, quem está se vacinando agora, tem lá escrito, antes da pessoa começar a tomar a dose de vacina, como cobaia, tem lá uma lista de prós e contras do que pode acontecer com ela. Ela só participa se ela quiser. Então, é um pouco a mesma lógica. O segredo é não esconder o jogo. É quem vai estar com a gente. A gente teve que mudar, inclusive, a linguagem para a linguagem ficar acessível e um mestre da tradição conseguir entender o que tinha no TCLE. O segredo é esse, a gente deixar as claras, né, o que pode acontecer. E aí, Abraão ainda pergunta, no caso, é uma imagem mais completa que traz o sujeito e o contexto na mesma captura? Eu não consegui entender essa pergunta, porque eu acho que ela faz referência a uma coisa que alguém estava falando. Eu acho que foi a fala de Isa, né, sobre as imagens que Di estava perguntando, que são essas imagens de cobertura. Aí o Abraão complementa, é uma imagem mais completa que traz o sujeito e o contexto da mesma captura. Eu acho que é mais do que isso, Abraão. Você tem uma fala que é ininterrupta, é ali o que o sujeito está falando que você queria muito, mas não necessariamente você tem a imagem dele parada, né, ali o tempo inteiro do mesmo lugar. Você tem trechos, né, de outras tantas imagens sobrepostas àquela voz que está de fundo. Então, às vezes, você tem só a mãozinha dele enquanto ele fala, às vezes você tem a xícara do café que ele está botando na boca aos pouquinhos, às vezes você tem o cabelo branco que pega aqui por detrás, você tem imagens diversas que vão deixar mais poético o seu vídeo, que vão deixá-lo mais bonito, tá? Então, é isso. Diz. Sobre essa imagem de cobertura, eu lembrei daquele vídeo da Ebony Cici, que ela deu uma entrevista para o Lázaro Ramos. E teve um momento da fala que ela disse sobre o vento, né? E no momento que ela falou sobre o vento, quando ela começa a falar sobre Oxóssi, que é o caçador das matas, né? Aí, imediatamente, a câmera saiu dela e mostrou o jardim, mostrou a árvore que estava fora da casa onde estava acontecendo a entrevista. E, por incrível que pareça, as folhas estavam se movimentando. Então, eu estou entendendo que essa imagem de captura, de cobertura, seria mais ou menos isso, né? Eu quero... Arrasou, Adine. Podem falar, desculpa. Arrasou, é isso mesmo. Não precisa nem necessariamente ser uma imagem daquele dia em específico. Pode, sei lá, a gente vai falar, alguém cita um exemplo, tá? A gente tem uma cena de drone de Salvador e esse contador de história fala alguma coisa sobre isso. Você pode inserir uma imagem dessa sobre a cidade, sabe? Contextualizando. Nada mais do que... Ou pode ser de uma maneira muito poética, licença poética total, sabe? Tipo, que remete a alguma coisa, não exatamente literal do que está sendo dito, ou literal do que está sendo dito. Então, realmente para agregar e dar mais dinâmica, dar mais poesia, dar mais beleza e deixar mais interessante. Isso aí que você falou é perfeito. Ah, que bom. Obrigada, gente. Assim, eu quero... Não é bem uma pergunta. A fala de vocês duas me contemplaram bastante. Fiz algumas anotações aqui. Isabelle e Noélia, muito obrigada mesmo. Eu sou de Mercedes, viu, gente? Desculpa, é porque eu fui atropelando. Sou bolsista do grupo. Professora Luciene falou na estante, né? Que eu sou o contrário de Ronaldo, vocês estão vendo. Mas, assim, eu quero agradecer muito a fala de Noélia, que você disse uma coisa muito profunda, assim, que me deixou muito reflexivo, que é: quanto mais a gente envelhece, mais a gente é a gente. Então, isso para mim foi, assim, o ponto alto da sua fala, e eu vou me lembrar muito disso, assim.
de hoje em diante, e quando eu for lá conversar com o meu velho, e até para mim mesmo, né? Estou envelhecendo aí de acordo com os dias passam. Então, eu achei você uma pessoa muito, assim, essa questão da empatia que você tanto fala, né? Que você tanto falou, foi, assim, se mostrando cada vez mais na sua fala. Então, muito obrigada por esse exemplo que você trouxe para a gente, viu? Obrigada. Eu que agradeço, um prazer. Ai, e realmente, eu acho que uma das melhores coisas da vida é envelhecer. Oh, vou puxar agora o grupo todo. A gente vai terminando, não é, esse encontro de hoje, agradecendo a Noelle e a Isa pela colaboração bonita. Vocês não têm ideia como vocês estão plantando semente aqui no sertão da Bahia. Estão jogando água, né? Estão trazendo sol, estão trazendo um movimento bonito para nós. A gente vai ter histórias para contar e vocês serão personagens desse enredo também. A gente vai poder depois, né, mostrar a outras pessoas, a tantas outras pessoas, como a gente andou de mãos dadas aqui com vocês nessa ciranda boa. E eu quero agradecer ao grupo também que veio, a gente estava há um mês sem se ver, tenho certeza que vocês receberam os textos que eu mandei, estão aí estudando. Quem é bolsista da UF, faça favor de fichar, porque vai ter que entrar no relatório de vocês, os textos que eu já encaminhei. Quem não é, vai lendo pelo prazer, pelo amor. Mas quem é, misericórdia. Tem que ler e fichar e fazer tudo direitinho, porque a gente precisa registrar no relatório. Eu passei a lista de presença aqui, Marlete colocou aí para todo mundo assinar. Quem não assinou, por favor, assina agora. Noi, eu vou pedir a você para me mandar pelo Zap seu nome completo e o de Isa, para eu poder mandar a declaração de participação de vocês. Eu sei que papel não é tão importante para vocês, mas é bom ter o papel lá para botar no currículo, para confirmar, e também para guardar de memória, de lembrança da gente. Mais para frente, quando a gente estiver com meio caminho andado, eu já estou convidando as duas para estarem conosco de novo, para verem um pouco do que a gente conseguiu colher, né? Para olhar um pouco também para o resultado das coisas que a gente conseguiu garimpar. E é isso, dia 17 eu reencontro o grupo, dessa vez com o Felipe Serpa, falando sobre autobiografia, todo mundo aqui no mesmo horário, das 14 às 16, para a gente fazer um novo encontro e começar a funilar o ano de 2020 para nós, tá bom? Perfeito. Muito obrigada a todo mundo. Oh, meu amor, brigadão. Isa, um cheiro para você também, prazer lhe conhecer, que bom que agora eu já sei quem é a menina que estava lá, ó, com o mouse e com o teclado. Isa tá lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Comecei. O Observatório está trabalhando com esse livro, Isa, que bom. Que lindo, que lindo. Curiosa para saber o que vocês estão falando sobre. A gente vai fazer um espetáculo com ele. Estamos na fase de estudo das histórias, né? A gente estuda as camadas do conto. Noelle participou de um encontro com a gente, a história que fala da mulher esqueleto, ela viu como a gente estuda. Aí a gente estuda as camadas do conto para ir entendendo ele, para na hora de colocar na boca a palavra ser muito mais do que o que está saindo, né? Tem uma coisa por trás dos olhos. E a ideia é que a gente, até o meio do ano que vem, consiga fazer um espetáculo, mesmo que sem público. A gente consiga ir para o teatro, fazer na cena do teatro e mandar ele online para onde ele tiver que ir. Aí vamos fazer uma coisa, um manifesto feminista aí, bem bonito, né, Noelle? Para o mundo todo ficar sabendo. Que lindo, poderosa! Toda a força para vocês. Axé, axé. É isso, moçada. Obrigada por hoje, obrigada, meninas, obrigada, turma. Obrigada. Até dia 17, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer.